A gente vai conversar com a Micheline Rosane Cantele, que é empreendedora aqui em Erechim. Ela está nos acompanhando, está ao vivo com a gente. Você já consegue me escutar aí, Micheline? Boa tarde. Boa tarde, sim, consigo. Então, você está conosco aqui. A sua participação aqui no nosso programa de hoje é porque você vem representar um público muito importante, que são os comerciantes, né? Principalmente aqueles pequenos e médios aí, que estão tendo pela frente aí que enfrentar não só essa questão da pandemia, do coronavírus, da saúde, mas também como a situação econômica, né? Como é que vocês comerciantes, estão vendo toda essa situação que está acontecendo? Olha, eu posso falar por mim que tá bem difícil. Acho que a gente não tá sentindo tanto agora, né? Mas eu acho que algumas pessoas já devem estar, porque a gente tá parado praticamente desde o dia 15, uns dias mais, metade do mês, e para quem trabalha diretamente com serviços, eu acho que, né, 15 dias já faz toda a diferença no mês. Mas eu abri a minha empresa no passado, então eu abri no momento em que ainda a gente estava atravessando uma crise, então eu já passei por algumas dificuldades, e quando a empresa já estava caminhando no final do ano, começo desse ano agora, né, já está caminhando, infelizmente aconteceu essa situação e acabou travando novamente, né. Mas tá complicado, tá difícil. Acho que a gente consegue pagar as contas agora no começo de abril, se alguém tem uma reserva ainda. Para quem não tem vai ficar difícil. Mas eu acho que a pergunta realmente é e maio, como é que a gente fica, né? Se a gente ficar parado o mês inteiro de abril, ou melhor ainda, qual a solução, né, para a gente continuar o trabalho, mas mesmo assim a gente continuar essa prevenção com o Covid-19? Eu acho que é a pergunta de todo mundo. Como é que você imagina que vai ser a partir de agora, Michele? O futuro, daqui para frente, vai ser... Você já tinha falado das questões das dificuldades econômicas, mas como é que você está projetando aí após esse retorno da pandemia? Como é que está o trabalho? Olha, eu ainda consigo fazer um trabalho home office, assim como muitas pessoas, mas ainda estou em isolamento, respeitando, né, as normas, que seria até, acho que o dia 31. Vou continuar, vamos ver o que vai acontecer, se vai ser liberado ou não vai ser liberado, mas eu acredito que é difícil. Eu estou esperançosa, na verdade, eu acho que vai dar tudo certo, mas conforme os dias vão passando, o final do mês vai chegando, o começo do mês também, vai ficando crítico, porque, que nem eu falei antes, esse mês de março, ainda o pessoal consegue dar conta das contas do mês de abril. Mas que a gente está parado o mês de abril, ainda eu não sei o que a gente vai fazer no mês de maio, porque a gente tem que ver a realidade, né? A realidade da grande maioria. E a grande maioria, aqui pelo menos na nossa região, né, que é o dado na nossa cidade, que o setor com o maior número de empresas seria o setor de serviços, né? E é um setor que tem que realmente ficar parado, ele tem atendimento ao público, muitas vezes, e se eles não trabalham, o dinheiro não entra. Então, eu acho que é a minha dúvida de todo mundo, o que a gente poderia fazer para ter um equilíbrio e a gente juntar as duas coisas, né? Eu acredito que na área da saúde, pelo que eu estou acompanhando nas notícias, está sendo bem bacana, muitas doações, o setor privado também está ajudando muito as grandes empresas, ajudando os hospitais aqui na área da saúde, falta, álcool gel, máscaras, respiradores. Em caso de um surto, né, acho que esse tempo que a gente ficou parado foi muito bom, por causa da disseminação do vírus, mas a pergunta é até quantos dias a gente vai ter que ficar fechado. Essa situação que você fala é o pensamento de muitos brasileiros. Até eu ia te perguntar exatamente isso, né? Qual é o sentimento que você, como empreendedora do Brasil, tem neste momento de paralisação da economia, né? Porque esse é o pensamento que muitos estão agora, né? Como é que vai ser daqui para frente? Olha, é um sentimento, como é que eu vou dizer? Eu tô tentando respirar todo dia e não pensar muito pra gente não pirar, né? Acho que todo mundo. Mas, que nem eu disse antes, eu ainda tô um pouco esperançosa. Mas eu acho que a gente pode
Eu sei que tem muita gente que é contra, né? A saúde em primeiro lugar, e às vezes as pessoas, quando a gente entra nesse quesito da economia do dinheiro, as pessoas acham que é a questão do dinheiro, né? Mas não é uma questão de sobrevivência. As pessoas, normalmente, elas trabalham de um mês para o outro. E algumas pessoas conseguem fazer aquela reserva de economia para situações como essa, né? Ou as grandes empresas, as que têm uma renda um pouco melhor. Mas a gente sabe que a grande maioria não funciona assim, né? Trabalha um mês para pagar o outro, trabalha um mês para pagar o outro. Para um mês, aí começa a virar uma bola de neve, né? Algumas pessoas ainda conseguem buscar dinheiro de alguma outra forma, com bancos, empréstimos, mas a gente sabe que muita gente não consegue, não tem como, ou não quer, né, se colocar nessa posição de endividamento, porque já carrega do dia a dia normal. Então, qual seria a melhor forma, né? A gente gostaria, na verdade, que as pessoas também entendessem o nosso lado, porque a gente também está preocupada com a saúde. Eu também estou preocupada. Óbvio que eu não quero que aconteça um surto da economia, que morra, mas qual seria a melhor forma para a gente resolver ideias? E eu falo aqui em Erechim, claro, porque a questão Brasil já fica muito difícil. Porque, assim como o ministro da Saúde falou ontem, cada município, cada estado é singular, né? Tem o seu tipo de população, o seu tipo de economia. Então, em alguns lugares, por exemplo, São Paulo, né? Tem mais casos. Aqui em Erechim, a gente estava com 13 casos, se não me engano. O pessoal está com melhora. Surgiram novos casos, mas algumas melhoraram. Então, a gente vai ficar mais semana que vem fechado, mais na outra semana. Será que não haveria uma forma de a gente voltar devagarinho, com menos pessoas, mas cuidando muito da higiene, e de a gente deixar realmente esse pessoal de risco em isolamento, o pessoal mais velho, ou as pessoas, né, problemas cardíacos, circulatórios, todas essas pessoas de risco que... Bom, Micheline, nós estamos chegando, infelizmente, ao fim do nosso programa de hoje e dessa entrevista, e eu quero te agradecer muito, porque a gente tem visto uma coisa que até você comentava comigo, antes a gente estava combinando sobre essa entrevista, que é referente, que a gente vê muitas pessoas falando, muitos famosos, muitos políticos, mas os empreendedores como você, as pessoas que estão preocupadas como é que vão fazer no dia de amanhã para manter os seus pequenos e médios negócios, né? A gente ainda não havia escutado ninguém dessa área, e por isso eu fico muito feliz e agradeço muito de você ter aceitado conversar conosco aqui, e as portas do Bom Dia sempre ficam abertas para que a gente possa ser esse canal da comunidade através de empreendedores como você e outras pessoas. Muito obrigado por essa entrevista.